se lembra que a Deus tudo pediu por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz, glorificava a Deus, destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Ele não vai conseguir, não. Se o que acabou tá em seu coração, te maltrata tanto, que decepção. Você já fez de tudo para se erguer, acha que é um fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. A paz do Senhor, os irmãos estão entrando com a gente aí. Não vai conseguir. Amém. Para mais uma palavra da madrugada. Não vai conseguir, não vai conseguir. Glória a Deus. Tudo é para a glória do nome do nosso Deus, né? Quem está com a gente hoje aqui, mande seu comentário aí. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Estamos numa longa caminhada. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Joyce, seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quem mais está com a gente, mande mensagem aí. Irmã Val também, glória a Deus. Irmão Nazário, a paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe. Estamos juntos de novo, né? Para a glória de Deus. Aleluia. Hoje nós temos uma palavra extraordinária da parte do nosso Deus. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus no altar. Quando contei meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar,
me disseram Amém. Vamos estar orando, vamos estar dando início, né, o mais pronto para a gente ganhar tempo, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão entrando com a gente. Irmã Rosa, Deus abençoe sua vida. Os irmãos que entrarem sempre mandem comentários só para aparecer o nome, para a gente saber quem está com a gente, tá bom? Tudo é para a glória de Deus, né? Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse início de madrugada, onde nós nos reunimos, Senhor, para meditar na Tua palavra, para Te engrandecer. Tu és perfeito, Senhor, digno, maravilhoso, misericordioso, longânimo. Pai Santo, que Tu venha derramar do Teu Espírito, da Tua graça, Teu poder sobre a minha vida. Que Tu venha, Senhor, estar falando aquilo que Teu Espírito quer transmitir para cada um de nós. Assim nós Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, que são muitos, Senhor. Que Tu venha atingir o máximo possível de pessoas nessa noite, através dessa live. Pai, em nome de Jesus, assim Te peço e Te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, hoje nós vamos trazer uma palavra, até eu coloquei um tema aí, não sei se os irmãos perceberam. O amor incondicional do nosso Deus, né? Nós vamos estar falando sobre o amor incondicional do nosso Senhor. E nós estamos vivendo num período muito importante, né? De extrema importância, né? Que é o amor ao semelhante, amor ao nosso irmão, né? E que nós precisamos muito, né? De nos firmarmos cada vez mais. E quando se fala de se firmar em Deus, né? Nós estamos falando de nos firmarmos no amor de Deus, né? Vou trazer uma mensagem aqui que vai estar falando a respeito, a própria história, né? Ela vai demonstrar, vai mostrar o amor de Deus na nossa vida, né? O que Deus, o que Jesus é capaz de fazer, o que o nosso Deus é capaz de fazer por amor, né? Ele já fez, mas continua fazendo, né? Amém? A paz do Senhor, irmã Bárbara, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Estar nesse momento buscando a presença do Senhor é de extrema importância, porque nós estamos vivendo esse período de Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E nós estamos vendo todo dia isso, né? Então é importante a gente estar buscando o Senhor na madrugada, intercedendo, né, junto a Deus por todos nós e por diversas pessoas que nesse momento às vezes estão chorando, estão angustiadas, né? Enfim, tudo é para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias nesse momento. Amém? No livro de João, capítulo 8. Se você puder abrir lá, João 8. Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Livro de João, capítulo 8. Amém? Deus me chamou. Sempre que eu estiver trazendo a palavra, assim, em toda a live, eu queria que os irmãos sempre, todos, né? Nós temos 5 irmãos aqui, aproximadamente, deixa eu ver quantos. E os irmãos mandem um comentário, só para aparecer o nome aqui. Até bom que no final vou estar orando, né, por cada um dos irmãos. Amém? Pastora, pega aqui para mim, por favor, esse apoio da Bíblia. Vamos lá? Nós vamos estar lendo aí em João 8. É uma história muito interessante, eu gosto muito dessa história, porque nós temos 2 representações nessa história, né? E é muito importante. Aleluia. Deixa eu só pegar o apoio da Bíblia aqui. E melhorou.
Vamos lá. Quem não conhece essa história, né? Quem não conhece essa história? Eu acho que todos nós conhecemos essa história. Já foi pregado diversas vezes, né? Mas como a própria palavra diz, que ela se renova a cada dia. Diz assim no primeiro versículo: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha que palavra, né? Vamos estar falando hoje, aprofundando um pouco nessa palavra, né? Deixa eu ver a hora aqui. 00:31, quero ir no máximo aí até 1h. Vamos ver se vai dar. Porque às vezes a palavra vai se aprofundando, não é como a gente quer, né? Mas enfim, vamos lá. Nós temos uma história muito interessante falando sobre adultério, sobre pecado, né? Será que é só adultério que é pecado? Não, existe milhões de pecados, diversos pecados. Mas por que que a mulher, por que que essa história chegou a Cristo? Porque na realidade adultério naquela época, né, em algumas nações, até hoje é assim, era um crime mortal, ou seja, era um pecado digno de morte, né? Então, toda mulher que era flagrada em adultério, ela era apedrejada até a morte. Isso era uma sentença. Não tinha perdão, não tinha misericórdia, não. E o mais interessante disso, Pai do Senhor, irmão William Nascimento, meu sobrinho, Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, fica conosco aí. Então, essa mulher, o que eu acho interessante na história, para não ter sombra de dúvida, ela foi pega em flagrante adultério, ou seja, ela estava no ato, né, no pecado mesmo, quando ela foi flagrada dessa forma. Então não tinha escape nenhum, né? Não tinha como dizer assim, não, é mentira, inventar, é fofoca, alguma coisa. Ela foi pega em flagrante, então tinha muitas testemunhas e não tinham como dizer que ela não tinha pecado. Vamos lá. Mas tem um porém nessa história, né? Eles deram flagrante na mulher e levaram para quem? Para Jesus. Porque eles pretendiam acusar Jesus por quebrantar a lei, por infringir a lei, porque era a lei de Moisés, que aquele que fosse pego
em adultério era digno de ser apedrejado e etc. Então, os fariseus já tinham essa ideia formulada, né? Eles flagram a mulher e já pensam, vamos levar lá para Jesus, porque a gente vai ver o que ele vai dizer, para que em suas próprias palavras ele acumule condenação para si, né? Vamos lá. Então eles pegam essa mulher e levam adiante de Jesus. O que eu acho interessante disso tudo é que todos eles, né? Eu li aqui toda a palavra aqui, desde o versículo 1 até o último versículo, foi o versículo 11, né? Onde descreve, Jesus mostra o pecado de cada um deles, né? Jesus escancara o pecado de cada um deles nesse sentido. Porque Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, nesse momento, Jesus, ele lança em rosto, né? Ou seja, ele mostra para todos eles que eles não eram santos, que eles não eram dignos de estar fazendo aquilo, que eles não eram melhores que a mulher, né? A mulher sofre muito até hoje, a mulher ela tem um peso muito grande sobre a responsabilidade de ser mulher, né? Isso é fato. O homem pode aprontar bastante, poucas coisas acontecem, mas se a mulher aprontar um pouquinho, né, cai um peso enorme de acusação sobre ela, e ela é envergonhada, ela é falada e etc, né, difamada e etc. O homem não, o homem, se pegar muita mulher, ele é o garanhão, o gostosão, né? Assim, a mulher não, a mulher, infelizmente, a sociedade, não é de hoje, né, que a sociedade diminui a mulher, não é de hoje que a mulher é perseguida nesse sentido. Então, a mulher tem uma responsabilidade muito grande com a sua reputação. Eu digo até, né, eu sou até ousado em dizer que mais do que o homem, né? Enfim, nesse momento a mulher é levada até Cristo com uma acusação, porque na realidade eles queriam que Jesus ajudasse eles a tirar pedra. Eles queriam que Jesus participasse daquela sentença. Será que Jesus pensava em participar dessa sentença? Porque essa palavra, eu trouxe essa palavra porque essa semana eu estava no meu quarto e Deus falou de uma forma extraordinária, através do amor dele, do que é Deus na nossa vida, do que Deus representa na nossa vida, né? O que realmente é Deus para você. Quem é Deus? Eu já vi muitas pessoas perguntando, ou falando de quem é Deus, descrevendo quem é Deus. Muitos descrevem Deus que Ele é amor, outros descrevem que Ele é amor, mas é justiça. Descrevem Deus que Ele é paciente, misericordioso. E é verdade, Deus é tudo isso e muito mais. Mas o que é Deus? Quem é Deus? Como Deus se comporta, né, em relação ao pecado, em relação às nossas falhas. A paz do Senhor, irmã Fanny, Deus te abençoe. Qual é o comportamento de Deus em relação ao homem, ao que o homem faz, né? Uma comparação, vamos lá. Como é que Deus recebe uma notícia como se ele não soubesse? Deus sabe de todas as coisas, né? Mas vamos imaginar aí, né? Eu já falar a respeito disso aqui é muito interessante. Qual é a visão do Senhor quando ele recebe uma notícia que alguém pecou, né? Qual é a visão de Deus nisso aí? Às vezes a gente vai falar alguma coisa, eu acho interessante, eu já passei por isso, e muitos anos atrás, eu nunca quis ser pastor, eu era um crente comum, e tinha um certo irmão na igreja que ele vigiava os outros irmãos, e ele gostava de fazer isso, e chegou a me vigiar também, para ver se eu fazia se eu pecava, se eu fazia alguma coisa errada, para ir correndo contar para o pastor, né? Eu fico imaginando o que passa na mente de uma pessoa
em pensar, planejar e, vamos dizer assim, né? Ir lá no pastor e dizer, contar o pecado de alguém. Isso é muito difícil, é um campo minado, sabe por quê? Eu fico imaginando que a pessoa espera, eu acredito que a pessoa espera que o pastor tenha uma reação enérgica em cima daquela situação, né? Então, uma pergunta muito interessante: qual é o comportamento de Deus? A gente imagina, tem muita gente que se coloca no lugar de Deus. Você sabia disso? Principalmente quando se fala de pecado. Qual é a reação do ser humano? Quando alguém comete um erro, quando alguém está em pecado, seja adultério, homossexualismo, né, lesbianismo, entre outros pecados considerados cabeludos, né, terríveis, a nossa mente, ela sempre, né, os nossos olhos, quando observam esse tipo de acontecimento, o que passa, né, na nossa mente? Isso aqui, ó. Meu Deus, como é que deve estar Deus essa hora vendo isso? Meu Deus, que coisa horrível! A pessoa cometeu um pecado terrível, deve estar zangado, aborrecido, com ódio, lutado nesse momento, porque nossa imaginação demonstra isso, né? A nossa imaginação é humanificar Deus, né? Colocar Deus numa posição de homem, por exemplo. Porque se você chegar para alguém e falar a respeito de pecado, se você chegar para uma pessoa, seja ela qual for, dizer assim: rapaz, o irmão fulano estava roubando em tal lugar. Qual é a reação da pessoa? Meu pai, não acredito no negócio desse. Verdade, estava. Isso é fato de uma pessoa receber uma notícia de que alguém estava em adultério, que alguém estava roubando, que alguém matou, que alguém cometeu um erro grave aí, né? Um pecado. É natural do homem tomar um susto, ficar pasmo, dependendo da pessoa que está sendo citada, assim, principalmente se for um crente, né? Ou for um pastor, por exemplo, né? A paz do Senhor, irmão William Oliveira. Seja bem-vindo conosco, meu querido. Então, você imagina a reação, né? Boa noite, irmão. Imagina a reação da pessoa que chega a receber uma notícia. Por exemplo, fulano, tu sabia que o fulano assumiu que é gay? E se ele for do meio evangélico, piorou, né? Se ele for de uma família tradicional, piorou. Por quê? Porque essa notícia é uma bomba, né? É muito comum a gente ver nas redes sociais uma bomba, aí vai falar da vida sexual de alguém que assumiu que é gay, etc. Então as pessoas falam assim, né? Se espanta e faz aquela cara de assustado, que não esperava, que é algo inusitado, que é algo pavoroso e etc. Por que eu estou falando isso? Por que hoje Deus trouxe essa mensagem? Porque essa semana Deus falou muito ao meu coração sobre o quê? O preconceito. Nós vamos falar também sobre preconceito, tá? Vamos estar falando a respeito disso. É muito importante o crente aprender o que é isso, preconceito, né? Porque às vezes o crente diz assim, não tem, eu não gosto, quem quiser gostar que goste, eu não aceito, eu não sei o que, e bate no peito, é pecado, e vai para o inferno mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer de novo essa pergunta. Qual seria a reação de Deus? Eu estou falando isso aqui como se Deus não soubesse das coisas. Claro que Deus sabe de todas as coisas. Não existe uma notícia inédita para Deus. Não existe alguém falar para Deus e ele não está sabendo. Ficar assim, como se não soubesse o que está acontecendo. Não existe. Alguém não tem como contar uma novidade para Deus. Não tem. Ele sabe de todas as coisas. Amém?
Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque o tema hoje é o amor incondicional de Deus, do nosso Deus. Então vamos lá, vamos pegar essa história aqui que eu contei em João 8:1, né? Que é a história da mulher adúltera aqui. Vamos pegar esse pecado adultério, né? Que em muitas nações hoje é gravíssimo, é um pecado muito grave, né? Em Israel mesmo, até hoje, adultério é um crime, tá? Crime mesmo, o adultério em Israel. Você pode mentir, você não é crime, né? Pode, sei lá, fazer alguma coisa aí, um pecadinho, sei lá, não é crime, mas adultério é crime em muitos lugares. E em muitos lugares até hoje é digno de condenação à morte, né? Então vamos lá. Qual é a reação de Deus? Se alguém chega para ele e fala do pecado do fulano de tal. A gente quer colocar Deus numa posição de homens assim. Eu fico abismado com o pecado alheio, né? Assustado com o pecado alheio, como se eu fosse intocável, né? Eu sou intocável. Quando eu condeno alguém que matou alguém, esse vai para o inferno porque matou uma pessoa, porque estuprou uma criança, porque adulterou, porque, sei lá, fez alguma coisa terrível, porque se tornou gay, vai para o inferno, porque aquela mulher agora quer ser homem, ela vai para o inferno. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado de forma nenhuma, porque Deus não ama o pecado e isso é bíblico. Agora, vamos lá. Quando eu olho para alguém, me assusto do pecado daquela pessoa, e quando eu falo do pecado daquela pessoa para outra pessoa de uma forma admirada, surpresa, surpreendido, né? Estou surpreendido pelo que a pessoa fez, que é algo que eu jamais imaginava que aquela pessoa pudesse fazer. Aonde está escrito que o homem não falha, que nós não pecamos, que nós não erramos? Aonde está escrito isso? Existe uma passagem que fala sobre isso? Que o homem não comete erro, que o homem não comete pecado, que o homem não comete falha? Eu ainda não vi. A questão é que nós achamos que todo mundo erra, que todo mundo peca, que todo mundo cai. Ou até mesmo que todo mundo morre, mas menos a gente. Correto? Então, voltando aqui àquela pergunta que eu fiz, qual seria a reação de Deus do homem? Está descrito no comportamento de Cristo. Esse é o comportamento de Deus. Por quê? Não tem uma diferença de Jesus para Deus. Porque ele disse que ele e o Pai eram um. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Os fariseus levam aquela mulher diante de Cristo para ver a reação dele. Entendeu? A reação de Cristo é diferente da gente. De todo ser humano. Eu me incluo. Por quê? Porque eu sou ser humano. Principalmente quando alguém que provavelmente não tinha nenhum problema de pecado. Então os fariseus pegam a mulher e levam para Jesus para surpreender Jesus. Para que Jesus fizesse assim: para que tu fez isso, Rafa? Não acredito. Você é uma mulher, como que pode um negócio desse? Porque eles imaginavam que a reação... Porque a reação de todos ali foi dessa forma. Qual é a reação de Deus quando alguém fuxica do teu pecado para Deus? Porque eu não penso que quando você fala de alguém, do pecado de alguém, para alguém, Deus não está ouvindo isso. Deus está ouvindo. Deus observa o que nós falamos. E um detalhe muito interessante, que tudo é anotado o que nós falamos. Os anjos tomam nota de tudo que nós falamos, de todas as nossas atitudes,
estão escritas no livro lá para o dia do julgamento, correto? Amém? Então o que acontece? Jesus simplesmente, aí chega, olha assim, imagine aí, eu quero que você imagine, porque você tem uma mente, Deus te deu essa mente, e a nossa mente é maravilhosa, porque nós conseguimos formar um filme nela, né? Agora imagine aquela mulher sendo levada de qualquer jeito, empurrada ali, jogada, provavelmente já tinha apanhado, não sei, né? Mas pega aquela mulher e joga diante de Jesus ali, né? E diz assim, ó, pegamos essa mulher em flagrante. Nossa, a mulher em flagrante. Estão dizendo assim, ó, já chegaram dizendo assim, não adianta querer defender, dizer que é fofoca, porque nós pegamos ela em flagrante delito. Não tem como dizer que não foi, que é invenção, que é fofoca, que é perseguição e etc. Que situação essa mulher se encontrava? Tô morta. Eita, lavaxia da canaramanada. Como é que estava o coração dessa mulher? O que estava passando na mente dela? Se levam diante de Jesus, ela disse, agora eu estou morta, né? Eu morri. Porque eles vão me levar diante daquele que diz que é santo, que é perfeito. Estou morta. Mas na realidade, quando ela é levada, é por isso que Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Então eles chegam aquela mulher e jogam diante de Jesus, ó, demos um flagrante nessa mulher praticando adultério. O que tu dizes? Qual foi a reação de Jesus? Perplexidade? Ficou, e agora? Não. Serenamente, sereno, sem nem esboçar nenhuma reação de susto, de surpresa, de, ó, o detalhe, de indignação, porque o que nós vemos hoje que se chama preconceito, vamos entrar nisso já já, essa indignação que cresce no ser humano se chama falta de amor, extrema iniquidade. E o amor esfria, então a indignação sobe nesse sentido. Vamos lá. A indignação de Cristo não tinha, não existia indignação. Jesus não estava indignado com a mulher. Por incrível que pareça, Jesus estava indignado com os fariseus. Mas quem foi pego em flagrante delito de adultério? Foi Jesus? Foi os fariseus? Não. Quem foi flagrado? Foi a mulher. Mas, no entanto, Jesus sai em defesa da mulher. Ora, se Jesus sai em defesa da mulher adúltera, dá de entender que Jesus estava insatisfeito com a atitude dos fariseus. Correto? Jesus se inclina, ele se abaixa, pega um graveto e começa a riscar o chão. Ué, o que nós esperamos de Deus? Quando a gente olha para um homossexual, preste bem atenção, eu queria que aqui tivesse 1 milhão de pessoas assistindo agora, mas eu espero que essa mensagem ande. Quando nós olhamos para um homossexual, para um travesti na rua, a maioria das pessoas, não vou dizer todas, porque nem todo mundo é igual e nem todo mundo tem a ausência do amor de Deus, né? Tem muitas pessoas que têm o amor de Deus ainda, graças a Deus. Mas a maioria das pessoas que olham, por exemplo, um travesti que está se prostituindo na esquina, a primeira reação dele, do ser humano, ele está nesse nível aqui, ó, sobe, como se tivesse um ponteiro assim, aqui tranquilidade, para cá indignação, sobe o ponteiro de indignação. Com o pecado? Não. Com o próximo, com o ser humano. E isso é grave. Porque a palavra do Senhor diz que Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. O que o pecador pratica, Deus não gosta. O humano que
está praticando o pecado, o Senhor ama. Jesus não levanta a voz como a mulher. Ele se inclina, baixa e começa a rabiscar o chão. Nós estamos na rua andando de carro e vemos a mulher se prostituindo, vemos um homossexual na esquina se prostituindo, a gente fica com ódio, com raiva. Tem gente que chega a bater, outros chegam a matar a pessoa por causa disso. Quando eu tenho esse sentimento de revolta, de raiva, de indignação para com o ser humano, amor, não tem nada de Deus nisso aí. Não tem absolutamente nada de Deus. Os fariseus, eles achavam que eles agradavam a Deus. Por isso que eles queriam ser o defensor da justiça, o defensor da lei, o defensor das coisas corretas. Entendeu isso? Eu vou entrar num tema aqui muito interessante a respeito disso aí. A reação de Jesus é a reação de Deus, irmãos, a respeito do pecado. É por isso que o ser humano prega, tem muita gente que prega de uma forma tão errada o Evangelho, porque a base do Evangelho, sabe o que é a base, o alicerce do Evangelho? O que é o alicerce do Evangelho? O que é a base do Evangelho? É que nem uma construção de uma casa. O alicerce da casa é a sustentação de toda ela. Ora, a base, o alicerce do Evangelho se chama amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, a base, o alicerce dessa construção enorme que é o Evangelho se chama amor. E com detalhe, amor de Deus. Entendeu? Então nós olhamos para as pessoas e condenamos com os olhares. Não precisa falar não, tem muita gente que só olha e condena. Tem gente que não chega perto. Tem gente que olha para alguém dessa forma e tem nojo. Não quer que toque nele, não me toca. Um mendigo, um alcoólatra, um drogado, né? Ou seja, existem diversas pessoas que são condenadas todos os dias. E o pior é que elas são condenadas por pessoas que dizem que são crentes, que são religiosos. Então Jesus demonstra que a reação de Deus em relação ao pecador é essa. Ah, mas Jesus não fez nada. É óbvio que Jesus não fez nada. Nesse sentido, Jesus não vai jogar pedra em ninguém, Jesus não vai condenar ninguém, porque Ele mesmo afirmou na palavra: eu não vim para julgar o mundo, e sim salvar o mundo. Como que alguém pode salvar alguém condenando? Condenação é morte, salvação é vida. Se você vê alguém morrendo afogado e não vai lá, você condenou ela à morte, né? Não chamou ajuda, socorro e tal. Você deixou lá morrer, condenou, tá? Isso aí não escapa mais, morreu. Salvação não, você entra lá, dá sua vida pelaquela pessoa, para que aquela pessoa viva. Entendeu? Salvação é vida. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Jesus deu a vida por nós, Ele salvou a nossa vida, ou seja, a nossa salvação chegou através do sacrifício na cruz. Então jamais Jesus teria uma reação de maltratar aquela mulher, de xingar aquela mulher, de dizer que aquela mulher ia para o inferno, dizer que ela era uma vá, né? Vamos lá, eu não vou usar esse palavreado de baixo escalão de jeito nenhum, de baixo calão, perdão. Ou seja, Jesus não ia menosprezar, diminuir aquela mulher, crie vergonha na sua cara. Você é uma mulher fazendo um negócio desse, presta atenção, dê exemplo, talvez fosse mãe de família, não sei, né? Não, Jesus silenciosamente se agacha, se escreve no chão. E eles insistiram. E aí, o que tu diz, Jesus? Vai ficar calado aí? Não vai tomar uma posição não, já que tu diz que é santo e etc. Aí Jesus olhou para eles e disse assim, ó: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pá! Na lata!
Mas sabia que hoje, os fariseus de hoje são piores do que antes? E eu estou falando de gente de dentro da igreja. De dentro da igreja, que anda com a Bíblia e usa a Bíblia como porrete para matar. A Bíblia é a pedra da vez para jogar nas pessoas. Correto? Porque eles lá, quando Jesus olha para eles, ele é assim, ó. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Ninguém jogou pedra. Hoje tem muita gente jogando pedra em você. Você tem medo de dizer o que você está vivendo. Sabe o que mais prejudica o homem confessar o pecado dele diante de Deus? É isso. O preconceito. Entendeu? As pessoas não têm medo de confessar o pecado para Deus. Tem medo de confessar o pecado e o homem saber disso. Por quê? Porque a maioria das pessoas, claro que existem as pessoas que têm transformado Deus em um monstro, né? Em um tirano, dizendo assim, ó, se você pecar, Deus vai mandar você direto para o inferno. Viu? Se você roubar, se você matar, adulterar, se você é homossexual, se você é drogado, se você é alcoólatra, se você é isso, se você é aquilo, você vai direto para o inferno. Por quê? Porque Deus falou que o salário do pecado é a morte, e Ele manda mesmo lá para o inferno, porque Deus não gosta dessas coisas. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é isso, Deus é aquilo. Lá no céu Ele não deixa entrar e etc. O cara torna Deus um monstro para aquela pessoa, e as pessoas muitas passam a odiar Deus, muitas pessoas passam a não querer conhecer Deus, muitos não acham que Deus não os perdoará, porque transformaram Deus num grande tirano, num grande vingador, num grande Deus que não aceita de forma nenhuma um ser humano com pecado. E a palavra nos ensina que é totalmente diferente isso. Não tem nada a ver. Amém? Jesus, Ele nos mostra quem é Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele chega para a mulher e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus mostra para ela que Ele não acusa ela. Ele diz, onde estão os teus acusadores? Porque Ele não se colocou na posição de acusador, porque em nenhum momento Jesus lançou em rosto o que ela estava fazendo. Todos os fariseus lançaram em rosto. Quantas mulheres estão nessa situação agora? Quantos homens estão sendo apedrejados nesse exato momento? Quantos homossexuais? Irmãos, eu vou dizer uma coisa bem aqui. O que a pessoa está fazendo de errado, se eu minto, Deus vai me cobrar minha mentira. A palavra do Senhor diz que mentiroso não entra no céu. Entendeu? Não adianta eu apontar para o pecado alheio dizendo assim, ei, você é ladrão, você não entra no céu não. Um detalhe, um ladrão entrou no paraíso com Jesus, né? Olhe para os fariseus que se diziam santos, andavam com o versículo da lei na testa para mostrar uma santidade, mas procure, né? Na história, o que Jesus disse para ele? Vocês não entram no céu e nem deixam os outros entrar, vocês ficam na porta atrapalhando. Antes de vós vai entrar o salteador e as prostitutas no céu, e vocês vão ficar fora. Ele disse tudo. Ele disse tudo. Você quer uma demonstração do amor de Deus? Está aí nessa história. Qual é a reação de Deus quando nós pecamos, quando nós cometemos o erro? Deus fica aborrecido, é óbvio que Deus fica aborrecido. Deus não ama o pecado, mas Ele te ama incondicionalmente, que é o tema dessa noite. O amor incondicional de Deus. Então o Senhor Jesus chega para aquela mulher e diz, né, cadê os teus acusadores? Foram embora? Ela respondeu, sim, Senhor. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus poderia dar uma lapada nela, né? Todo pai não faz isso? Jesus podia dar uma lapada nela. Não vou te apedrejar não, mas tu vai pegar uma lapada para te aprender.
Jesus não fez isso. Jesus não deu uma lapada nela. Jesus não gritou com ela. Jesus não tratou ela mal. Jesus assim, vai em paz. Há um único conselho que Jesus traz para ela, diz assim, e não peques mais. Um conselho. Um conselho simples. Né, pastora? A pastora está aqui comigo. Um conselho simples. Vai, não peques mais. O que nós falaríamos para uma pessoa dessa? Só isso, vai, não peques mais? Ou, rapaz, cria vergonha, rapaz. Ser uma mulher dessa idade, fazer uma besteira dessa, e que não sei o que, Deus não se agrada com isso. Cuidado, Jesus vier, tu vai morrer, tu vai ficar, tu vai para o inferno, vai arder lá no fogo do inferno. As pessoas falam isso direto. Quando as pessoas matam ou batem em alguém que está vivendo uma situação assim, ela está condenando aquela pessoa, que aquela pessoa não é digna de viver. Não é digno de viver. Eu fico revoltado quando o crente levanta a bandeira da santidade, dizendo assim, eu sou intocável. Deus não é assim. Deus não é. Deus fará justiça, sim. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Não é só na minha e na sua. Deus tem um propósito para todas as pessoas que quiserem se render diante dele. Deus tem plano de salvação para todos que quiserem estar perto deles, quiserem receber esse dom da salvação. Então, a palavra diz mais, vamos lá. Essa mulher, ela sai em paz. Por quê? Os seus acusadores, foram embora. Porque pesou em suas, diz aí na palavra, diz que pesou na consciência de cada um deles. Olha só, eu quero ler aqui em Lucas capítulo 11, versículo 42. Olha só o que diz aqui, Cadê? Lucas 11, 4:2. Vamos lá. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Olha só. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Entendeu? Você conseguiu entender essa palavra? O que adianta você ser crente, dizimista, fiel, ofertante da igreja, fiel, vai para a igreja todo dia, tem uma Bíblia dentro de casa, ora, é disso que Jesus estava falando, viu? O que adianta você pregar o evangelho bonito, cantar bonito, andar todo bem vestido, né? Falar que Jesus é lindo, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que é bom servir a Deus e tal, né? Aí Jesus completa dizendo assim, vamos lá. E desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eu tenho que ser crente, dizimista, ofertante, amém, tá correto? Tá, né? Ir para a igreja, tá correto? Tá. Ter a Bíblia em casa, ler a Bíblia, tá correto? Tá. Orar, conversar com Deus, dizer que Jesus é bom, tá correto? Tá. Corretíssimo. Mas sem omitir o amor de Deus, a justiça de Deus. Eu não posso omitir. O que é omitir? É quando eu não falo do amor de Deus, quando eu não falo da justiça de Deus. O que significa isso? Quando eu condeno alguém, está ausente amor e justiça de Deus para a minha vida. O resultado disso é devastador. Tudo que eu faço em relação ao Evangelho, se não tiver amor, está lá em 1 Coríntios 13. Se você pegar a história lá, o apóstolo Paulo falando sobre o que é o amor, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar, de nada seria. Eu posso dar toda a minha riqueza para os pobres, se não tiver amor em mim, pelas pessoas realmente, de nada seria. Não adianta. Sem amor, ninguém vai agradar a Deus.
Tem que existir o amor. Então aquela mulher, né, ela foi tratada dessa forma porque a ausência de amor e de justiça havia naqueles homens. Porque eles se achavam tão santos e perfeitos que faltava a justiça de Deus sobre ele. Vamos ser justos. O que significa a justiça de Deus e o amor de Deus na nossa vida? A justiça de Deus significa: eu também tenho pecado. Eu não posso falar do pecado do fulano. Eu não posso lançar o fulano no inferno. Eu tenho que ser justo. Porque se eu lançar alguém no inferno, eu vou também, porque a justiça do Senhor, ela é perfeita. E não pense que se eu ver um homossexual, uma mulher, quer ser homem, etc., vai para o inferno. A justiça do Senhor virá sobre mim porque eu menti. E mentiroso não entra no céu. Se o mentiroso não vai para o céu, ele vai para onde? Para o inferno. Vai se encontrar lá com aquele fulano tal que ele disse que vai para o inferno, vai se encontrar lá. Quando eu pratico a justiça do Senhor e o amor de Deus significa o quê? Que eu vou abraçar aquela pessoa, que eu vou chorar por ela, que eu vou orar por ela, que eu vou aconselhar ela, que eu vou pedir a graça de Deus sobre a vida dela, e que eu vou me aproximar daquela pessoa para dar uma palavra de vida, uma palavra de conforto. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim, mas estão depressivas, estão tristes, angustiadas, sem sair. E elas estão precisando, né, que empurrem elas para o inferno. Estão precisando que tirem elas de situações difíceis. Pessoas estão passando fome, que não têm onde morar, pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, pessoas que estão com doenças gravíssimas que não têm cura. Essas são as práticas do amor e justiça junto. Temos que ser justos, como Deus é justo. Jesus é santo e perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum erro. E ele foi o único que não pegou pedra para atirar naquela mulher, mas recebeu ela de braços abertos, perdoando-a. Quando Jesus diz assim, nem eu te condeno, ele diz assim, está perdoado, o que é que eu vou fazer? Eu te amo, eu não posso fazer isso contigo. Fazer Deus te odiar e não querer mais você, não. Não, de jeito nenhum. Deus vai continuar amando você incondicionalmente até o último momento, te dando oportunidade de reconhecer seu erro, de reconhecer sua falha. Eu, como crente, tenho que me comportar como Jesus. Eu não tenho que me comportar como fariseu. Tá assim, ó, de crente fariseu nas internet por aí, metendo o pau aí em muita gente, viu? O crente não foi chamado para atacar o ser humano, mas para lutar contra as hostes espirituais da maldade. A própria palavra diz que nós temos que lutar não contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra o inferno, contra o diabo, contra os demônios. Nós temos que lutar contra eles, não contra o ser humano, que é criação de Deus, que Deus ama e que Deus pretende salvá-los. Agora eu chego numa situação interessante, porque lá no livro de Oséias, deixa eu pegar aqui, livro de Oséias. Vá lá para o livro de Oséias, deixa eu ver aqui, livro de Oséias. Olha só, cadê? A palavra aqui em Oséias, deixa eu achar aqui rapidinho, irmãos. Olha só o que diz aqui, ó. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 4, ó. Diz assim, ó: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Preste atenção. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Que amor é esse? Por que Deus se indignava com o povo por causa disso aí? Fala de amor de noite, no púlpito de dia está maltratando as pessoas na rua. Passa o bêbado do lado e diz que
se esquiva, diz que vai para o inferno e etc. Aí de noite no púlpito está falando de amor. Que amor é esse? Que nesse amor, esse amor de Efraim? Ó, Rebaxianda Candaramanabia. Ó, que eu vou ler de novo, versículo 4 diz: que te farei, ó Efraim? Deus fez uma pergunta: o que eu vou fazer contigo? Hein, Efraim? Deus estava falando com a tribo, você estava falando com o povo. Aí diz assim: que te farei, ó Judá? Né? O que eu vou fazer contigo? Contigo, Maria, ou Paulo? O que eu vou fazer contigo, Débora? Ou José, seja lá quem for que está usando a Bíblia para matar as pessoas espiritualmente, que usa a palavra que Deus é amor, que Deus perdoa, que Deus é maravilhoso, que Deus ama o próximo, que Deus ama as pessoas, e fala, e aquela eloquência na hora de pregar, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é isso. Tentar demonstrar para os irmãos da igreja que tem amor pelo semelhante, mas durante um dia com preconceito, com homossexual, com a lésbica, com drogado, com galeroso, com alcoólatra. Que amor é esse? Como a nuvem? E o Senhor, ele descreveu aqui, ó: que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Você já imaginou se o amor de Deus por nós fosse dessa forma aqui, que cedo passa? Que fosse, já viu o orvalho? Vai de noite lá fora, quando está aquela noite um pouco fria, vai lá no carro, tu vê um carro todo suado, né? Aquele é o orvalho, chama de orvalho aquilo ali. Ele fica todo molhado, o carro, o vidro fica todo molhado, o teto fica todo molhado. Mas vai de manhã para te ver se ainda está lá. Não está mais, passou. Uma noite é suficiente para o orvalho subir. De dia não está mais, está quente o carro. Então, o amor de muito crente que diz que tem amor pelo semelhante, que prega o evangelho do amor, né? Está matando todos os dias o seu semelhante. Com uma palavra, com um olhar, com um esquivo. Isso que é a realidade. Aí eu entro num tema muito interessante. Sabe por que está tendo homossexual, lésbica, dentro de família tradicionais do evangelho? Aí o pastor, de repente, dá de cara com o filho vestido de mulher. Aí a pastora, de repente, dá de cara com a filha vestida de homem. Aí, meu Deus, né? Aí vai entrar em desespero. Por quê? Vai culpar quem? Aí o pastor ou a pastora, sei lá quem é, não quero nem saber, né? Mas o pastor ou a pastora que está nessa condição vai dizer assim: foi o amigo, foi o fulano que influenciou, ele não vai aceitar nunca, porque ele diz que ele é crente, porque ele pregou a palavra, porque ele ensinou o filho e tal. Ele diz que o erro não está nele. Se o filho se tornou homossexual dentro de uma casa cristã, no meio de evangélicos, aparecer ou assumir. Já pensou assim, um filho de pastor chegar: pai, eu sou gay, e o pai cai para trás, não vai cair? Por quê? O primeiro pensamento dele vai ser: meu pai, a igreja, que vergonha. Primeira coisa é a vergonha. Por quê? Porque ele sempre falou disso. Cuidado, se for gay vai pro inferno, se for lésbica vai pro inferno, se for drogado vai pro inferno, se for ladrão vai pro inferno. Já pensou o filho do pastor sendo flagrado com droga, roubando? E aí? Vai fazer o quê? Sabe por que isso está acontecendo e está crescendo? O filho de crente se suicidou. Absurdo. Pastor se suicidou. Né? Que acontece isso? Você fica espantado? Por quê? Porque o nosso Deus está permitindo isso. Por que Deus está permitindo? Por que Deus permite isso? Para tentar ensinar para a gente que Deus, ele é justiça, que ele é amor. Que aquilo que eu desejo para o meu semelhante, ou que eu condeno o meu semelhante, pode voltar na minha vida. Você entende isso? A paz do Senhor, irmã. Irmã Val, Deus te abençoe. O que eu desejo para o meu próximo, isso é óbvio que não vai agradar a Deus.
eu criticar e condenar o meu irmão, apontando as falhas, os erros e condenar. Porque olhar é uma coisa, condenar é outra. Vamos pegar a história lá da mulher adúltera. Eles olharam, ou seja, eles viram ela em pecado. É uma coisa. Condenar é outra. Eles levaram ela para ser apedrejada. É diferente. Você olhar para alguém, sentir compaixão daquela pessoa. Esse foi o olhar de Jesus para a mulher. Ele olhou para ela e se compadeceu da condição dela. Olhar para as pessoas que estão em situações de tristeza, seja lá qual for o problema, é uma coisa. Condenar é outra. Amém? Se o amor de Deus é ausente na minha vida, é óbvio que eu vou condenar. É óbvio que eu vou ficar indignado, como se o pecado daquela pessoa estivesse me puxando para o inferno também. Será que o inferno, o pecado de alguém me puxa para o inferno? É óbvio que não. A salvação é individual. Por que as pessoas odeiam alguém que caiu em pecado? Fica com raiva de alguém que caiu em pecado. Por que isso? Olha para a atitude de Jesus. Vamos olhar para Cristo. Vamos ter a mente de Cristo, porque a palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Vamos raciocinar, vamos ser lógicos, né? Vamos raciocinar. Se você fosse Deus, o mundo ainda existia? Se você fosse Deus, quem era que vocês já tinham matado? Se você fosse Deus, quem é que estaria vivo e quem é que estaria morto? Você já parou para pensar nisso? Se eu fosse Deus, quem eu matava e quem é que eu deixava viver? Aqueles que eu considerasse que eram bons. Porque o que eu considerasse que era mal, está tudo morto. Não é assim? Por que o mundo ainda existe? Por que os homens ainda existem? Por que morre crente de Covid e ímpio pega Covid e não sente absolutamente nada? É uma pergunta que requer resposta. Tem que ter resposta para isso. Por que ímpio tem os filhos perfeitos? De repente, dentro da família de um pastor ou pastora, o filho é gay. Se transforma em gay. Aí vai perguntar, por quê? Né? Por causa disso. Deus, Ele é justo. Ele é justo. Ele é justiça. Ele é amor também. Então, quando eu uso a minha boca para criticar, seja lá quem for, drogado, alcoólatra, homossexuais em todos os segmentos, né? Eu estou me autocondenando e trazendo maldição para a minha vida, porque é meio a meio. Porque Deus, Ele é a justiça. O que significa isso? Se Deus não condena, por que eu vou condenar? Se Deus não atira pedra nessas pessoas, por que eu vou atirar? Entendeu? E Deus pode matar, porque Ele é Deus. Todo dia Deus podia matar 200 mil homossexuais, 200 mil drogados todo dia e acabar com tudo isso. Deus não podia fazer isso? Quantos bandidos a polícia mata e as pessoas agradecem e dizem, graças a Deus, é um bandido a menos. Será que Deus tem esse mesmo pensamento? Não. A palavra do Senhor diz que Deus se alegra na morte do justo, mas se entristece na morte do ímpio. Deus não fica feliz quando alguém que está em pecado morre. Deus não fica feliz quando um ladrão é pego na rua e a população se reúne e mata ele. Você acha que Deus fica feliz? Não. Porque Ele, sendo Deus, santo, perfeito, sem nenhum pecado, Ele perdoa. Ele dá uma segunda oportunidade. Ele dá chance. Nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos santos,
porque nós somos perfeitinhos, porque nós não somos pecadores. Negativo. Nós estamos hoje aqui, eu estou aqui nessa live com você, meu querido e minha querida. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso com a gente. E tem gente achando que Deus é dele mesmo. Deus é meu, Ele me ama, eu sou o queridinho de Deus. E jamais essas coisas acontecem comigo, eu sou perfeito, eu sou santo, Olha, pode acontecer coisas terríveis. Terríveis. Dentro da nossa casa pode surgir coisas terríveis, como castigo muitas das vezes. Deus permitir. Entendeu? Não é atirar pedra nos outros que vai nos tornar mais santos ou mais perfeitos, mas nos tornará num diabo. Sabe por quê? Porque aquele que é acusador se chama diabo. A palavra do Senhor diz que o diabo é o nosso acusador e que nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Então, toda vez que eu me torno um acusador de alguém, eu sou um diabo, não um santo. Você está entendendo isso? Então observe que o comportamento de Cristo com aquela mulher foi extraordinário. Eu quero encerrar aqui no livro de... Deixa eu ver aqui, livro de... Está no livro de João, né? Vamos lá, deixa eu ver qual foi o livro. Livro de Efésios, tá? No livro de Efésios, versículo 15, que diz assim: mas seguindo a verdade, olha só, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, que é a cabeça, Cristo, viu? Mas seguindo a verdade em amor. Não é seguir a verdade, está falando da Bíblia, da palavra de Deus. Tem muita gente seguindo a Bíblia e matando os outros nesse sentido. Criticando, condenando. Vai para a rede social e desce o sarrafo com vontade no filho dos outros. Mas eu duvido, se alguém descer o sarrafo no contrário, né, no seu filho, vai achar lindo e maravilhoso. Descer sarrafo no filho dos outros é fácil, né? Mas vai descer sarrafo no nosso filho para ver a diferença. Será que a gente vai aceitar? Será que a gente vai ficar feliz? E principalmente quando vai para a rede social e dissemina um ódio, uma aversão, um nojo, sabe? Que se coloca acima de Deus de uma forma terrível. Vamos aprender com o Senhor esse amor incondicional que está nele e que tem que estar contido na gente, verdadeiramente. Não só de palavra, não só de púlpito, não só agora aqui diante da internet, não. Lá na rua, lá na esquina, lá no bar quando você passar na frente, lá na frente do prostíbulo quando você passar lá na frente, lá naquele lugar, naquela rua onde se aglomera as pessoas que se prostituem, as pessoas que cheiram cola, que estão puxando uma noia lá na esquina. Quando você passar lá, eita, demonstre o amor verdadeiro. Não um dia, não 2 dias, mas sempre. Que nem Oséias. Não vamos ter o amor como o orvalho da noite, nem aquela nuvem que agora está, amanhã não está mais. O nosso amor tem que ser sempre, todos os dias, por todas as pessoas que estão em minha volta, dentro de casa e fora de casa. Aí sim você vai agradar a Deus. Aí sim você tem o amor de Deus na tua vida. É a partir daí que você começa a ganhar o coração de Deus. Entendeu? A Deus te olhar assim, com os olhos brilhando assim: esse é meu filho que eu amo, porque ele é igualzinho ao Pai.
Você já viu aquele pai que diz assim, oh, puxou pro pai, a cara do pai? Pois é, Deus quer olhar para você e dizer assim, é a cara do pai. Como parece comigo esse meu filho. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Entendeu? Porque quando nós atacamos o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso vizinho, seja lá quem for, sabe quem vai falar? É o diabo, igualzinho a mim. É um diabinho perfeito, igual ao Pai. Amém? Receba essa palavra no seu coração, tá? Vamos ser cheios de amor, cheios de prazer na presença do nosso Deus. Vamos orar pelas pessoas, orar por todas elas. Dê um abraço nessa pessoa quando você vê ela na rua. Leve uma palavra para ela. Peça, Senhor, quando eu encontrar ou tu colocar uma pessoa dessa na minha frente, me dá uma palavra para dar para ela. Libera uma palavra para ela. Libera uma palavra de libertação, de amor. Dê lá um abraço nessa pessoa. Essas pessoas estão sem carinho há muito tempo. Essas pessoas não sabem o que é o amor verdadeiro de Deus. Elas não conhecem. Porque parte da nossa igreja, infelizmente, tem pregado o ódio, a separação, a dissensão, a discórdia, a condenação. Essa que é a verdade. Chame, chegue perto. Olha, Jesus te ama, eu posso te dar um abraço. Faça essa pessoa sentir o quanto Jesus a ama, o quanto Deus a ama. Faça Jesus sentir através de você, através da sua atitude. Amém? Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma palavra na madrugada. O amor incondicional do nosso Deus. Tá? Que você seja cheio cada vez mais do Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra esteja aí no teu coração, na tua boca e nas tuas atitudes todos os dias da tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu quero te agradecer ao Senhor pelo privilégio que tu nos concedeu de estarmos aqui nesse horário falando da tua palavra, trazendo uma mensagem do céu, falando do teu amor incondicional, te apresentando, Senhor, cada pessoa que está participando dessa live, que está em casa agora, que tem um parente, alguém que está passando por situações adversas, Senhor, enfrentando dificuldades, seja na vida espiritual, na vida material. Senhor, que está sendo perseguido pelo inimigo dessa forma, que está em depressão, que não sabe mais o que fazer, Pai Santo. Eu quero te apresentar, Senhor, cada parente, cada família nesse momento. Que tu venha, Senhor, fazer o que é sobrenatural sobre cada vida agora. Eu te apresento cada pessoa que está neste caderno, Senhor. Cada nome. Eu te apresento em especial os irmãos que entraram nessa live. Irmã Joyce, Irmã Rosa, Irmão William, Irmã Val, Senhor. Pai Santo, Irmão Nazário, Senhor, Irmã Fanny, pastora que está comigo aqui, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que ouviu ou que vai ouvir essa palavra, que tu venha alcançar essa pessoa agora de manhã, de tarde ou de noite, que vai ouvir essa pregação, que essa palavra venha entrar em seu coração, que esse amor que vem do teu coração venha fluir e crescer cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor, dá um abraço nessa pessoa que está chorando agora, que está angustiada agora, que está sentindo o peso do pecado sobre si. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, e profetizo cada pessoa que assistir esta pregação, desde os que estão agora comigo, os que virão depois, que teu nome seja glorificado e exaltado sobre a vida de cada um agora. Traz uma noite de paz, Senhor, uma madrugada abençoada na tua presença. Eu oro a ti, Senhor, que amanhã seja um dia abençoado, um dia cheio da tua graça, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, irmãos, um grande abraço, né? Amanhã, é hoje já, né?
às 7 horas da noite, nossa live de louvor e adoração. Né? Vamos estar lá adorando nosso Senhor, né? Com a sua presença lá com a gente, tá bom? Se não segue a página da igreja, clique aí, passe a seguir, curta e passe a seguir. Compartilhe aí essa pregação para nós alcançarmos vidas que precisam de salvação, precisam de uma palavra da parte do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus. Até mais tarde na nossa live de adoração ao nosso Deus. A paz do Senhor, um beijo, uma noite ótima de sono, um resto de madrugada de sono. Deus te abençoe. Tchau.